pessoal, vamos dar início aqui a raciocínio lógico, a matéria mais fácil do concurso. Se tiver 10 questões na sua prova, 10 minutos. 1 minuto para cada questão. Mas para isso, e adquirirmos essa habilidade, vamos treinar. Vamos ver algumas teorias. Primeiro é compreender o que é uma proposição. E aí nós temos proposição, conjunto de palavras ou símbolos que exprime o pensamento em sentido completo. Então, tanto pode ser palavras, perdoe-me, vou voltar aqui, tanto podem ser palavras ou símbolos, desde que tenham sentido completo. E aí são elas, as declarativas, afirmativas ou negativas. Descarte, porque não serão proposições, as interrogativas, exclamativas ou imperativas. Fiquem espertos, as imperativas é a pior situação que eu posso ter na prova. Muita gente passa batido. É o seguinte, se tem sentido completo e ela é afirmativa, declarativa ou negativa, assume um único valor lógico. Ou é verdadeiro ou é falso, tá? Então você leu qualquer situação, avaliou e aí disse que era verdadeiro ou disse que era falso, pode afirmar, é uma proposição, tá? Então assume ou é verdadeiro ou é falso. E somente as proposições eu só posso representar por letras do alfabeto uma proposição. E aí eu posso representar por letras, ou seja, A, B, C, P, Q, R, S. O ideal, ou melhor, não existe um parâmetro universal. E muita gente, em muitas bancas, alguns utilizam maiúsculo, outros utilizam minúsculo. O correto era o seguinte, para as proposições simples, usa-se as letras minúsculas. Para as proposições compostas, usa-se as letras maiúsculas. Mas não existe esse consenso não, tá, pessoal? Então, se vir tanto maiúsculo quanto minúsculo, contanto que seja uma proposição, tá perfeito, valeu? E baseado nessa teoria que nós vimos aqui, vamos ver algumas opções e vocês vão me dizer se é proposição ou apenas uma expressão. Fácil, simples, como tudo na lógica. Primeira situação, tá lá. Indique as proposições por P e as expressões por E. A primeira, você tem conhecimento para afirmar se é verdadeiro ou falso a situação? O que é que diz a letra A? O gato é um animal anfíbio. Pô, falso, professor. Ele é um mamífero. Opa, então item, isso aqui é uma proposição. O fato de você afirmou que é falso, ela é proposição. Se afirmasse que era verdadeiro, também seria proposição. Pô, professor, não sei afirmar. E aí, não tem sentido completo. Aí é apenas uma expressão. Fechado? Vamos ver a próxima. 3 mais 3. Pô, 3 mais 3 é o quê? Não sei. Ah, então não tem sentido completo. Ah, então isso aqui é apenas uma expressão. Para confrontar com a letra B, olha a letra C. 2 mais 3 vezes 5 é igual a 25. Verdadeiro ou falso? Pô, de Carlos, é falso. É 17. Opa, de Carlos, não está correto. Não, não, pessoal. Primeiro a gente faz o quê? Primeiro a gente multiplica, depois a gente soma. Então eu tenho 3 vezes 5, 15. 15 com 2, 17. É igual a 25? Falso. Opa, por admitir um valor lógico. Você está me dizendo que a expressão é falsa. Então isso aqui é uma proposição. Pessoal, a ideia de proposição é aquela mesma ideia que nós vimos lá na 5ª série, lembro como se fosse hoje, há 15 anos, quando a professora afirmou o seguinte, uma oração perfeita. Uma oração perfeita tem que ter o quê? Tem que ter o sujeito expresso, o sujeito determinado, tem que ter o verbo e o complemento, não foi isso? A letra A tem sujeito? Tem, professor. O gato. Tem o verbo? Tem. Tem um complemento? Tem. Pô, perfeito, oração com sentido completo. É uma proposição. Eu vou poder avaliar em verdadeiro ou falso. Quando você vai para a letra C, é uma oração perfeita? Uma oração, professor, uma expressão numérica. É uma oração perfeita? É. Quem é o sujeito? 2 mais 3 vezes 5. Cadê o verbo? Está no sinal do igual.
é igual a 25 é o complemento. Perfeito? E aí vamos lá para a próxima. Bom dia. Opa, terminou com o que aí no final? Opa, essas são as melhores que tem. É no olho. Você não perde, é no golpe de vista. Isso aqui é uma exclamativa, ok? Exprime um sentimento, então isso aqui é apenas uma expressão. O avião não é um meio de transporte. É uma oração perfeita? Pô, professor, tem um sujeito lá determinado, tem um verbo, tem um complemento. Opa, então isso aqui é uma oração perfeita. Ela será uma proposição porque tem sentido completo. Verdadeiro ou falso? Pô, professor, é falso. Ele é um meio de transporte. Ah, então isso aqui é uma proposição negativa. Perfeito. A idade do professor Augusto. Localiza o verbo. Tem verbo essa frase? Você colocou, pô, não tem verbo. Pô, se não tem verbo, descarta, porque não vai ter sentido completo. Ela é apenas uma expressão. Ok? Você pergunta, pô, a idade do professor Augusto. Não sei. Está afirmando nada. Perfeito? Vamos ver aqui a próxima. Ele é formado em física quântica. O sujeito, antes que, pô, professor, isso é uma proposição. Não, professor, calma aí. O sujeito está determinado? Não. Tem um verbo? Tem. Tem um complemento? Tem. Mas o sujeito é determinado? Não está determinado. Não sei quem é ele. Se eu não sei quem é ele, isso aqui é apenas uma expressão, pessoal, tá? Não caio nessas pegadinhas que normalmente vem nas provas do CESP. Ele te dá lá 5 itens. Um dos itens é referente a alguém que está em evidência na mídia, porque que você ouve muito no jornal. E aí vê a segunda sequência que você acha que tem algo a ver com a relação anterior e nada a ver. Cada um item daquele ali é independente, tá? Então, ele é formado em física quântica. Não estou me referindo ao professor Augusto. Então, ele eu não conheço. Então, isso aqui é apenas uma expressão. Não tem como avaliar, perfeito? Agora, se porventura tivesse determinado lá um sujeito. O Pedro Augusto é formado em física quântica. Determinou o sujeito? Determinou. Perfeito, ok? Vamos lá. O que significa STF? Pô, vou falar a vocês, tem situações lá que você vai lá no olho, no golpe de vista, sem perder tempo, e olhou, opa, de caso, terminou a interrogação aqui, ó. Se terminou a interrogação, já era. Isso aqui é apenas uma expressão. Você nem perde tempo. Olhou ali, viu a interrogação lá no final, já era, pessoal. Estude e será aprovado no concurso. Proposição e expressão. Tem verbo? Tem. Mas espera aí. Estude está no modo imperativo. E se está no imperativo, descarta porque não é proposição. Perfeito. Então isso aqui é apenas uma expressão. O valor de A mais B é negativo. O valor de A mais B é negativo. Isso é verdadeiro ou falso? Ô, professor, eu não sei não. Eu nem sei quanto é o valor de A, nem sei quanto é o valor de B. Como é que eu vou dizer que é negativo, professor? Perfeito, pessoal. Então isso aqui é apenas uma expressão. Não tem sentido completo. Ou seja, eu não conheço nem quem é o valor de A, nem quem é o valor de B. É a mesma ideia da letra G. É o que a gente chama na lógica de sentença aberta, tá? Não tem valores para eu verificar, então isso aqui passa a ser uma sentença aberta, não é proposição, ok? Fique esperto. Para confrontar com a letra J, olha o que tem lá na letra K. A expressão x menos y é positiva para x igual a 3 e y igual a 10. Verdadeiro ou falso? Ah, professor, essa agora eu tenho como verificar. É fácil, é só pegar os valores e substituir. Perfeito. Verdadeiro ou falso? E aí você chegou lá, x é quanto? X é 3, y é quanto? 10. Ah, professor, cheguei lá e coloquei, ó, 3 menos 10. Como nós vimos na quinta série, fazer uma operação com sinais diferentes, a gente faz o quê? Subtrai e conserva o sinal do maior. Quem é o maior, 3 ou 10? 10. Ah, então vai ficar como a resposta? Ah, vai ficar menos 7. Menos 7 é positivo, porque a questão falou que vai dar positivo. Não, de caso, menos 7 é negativo. Ah, então isso aqui é falso. Opa, se você está admitindo o valor lógico, então isso aqui é uma proposição. Perfeito, pessoal. E aí aquela ideia que nós vimos nos livros de lógicas, que diz o seguinte: uma sentença aberta passa a ser uma proposição quando possui um campo de aplicação. Ou seja, entendemos o seguinte:
O valor de A mais B é negativo. Eu tenho um campo de aplicação para A e B? Não, porque eu não conheço. Agora, se você vai lá, a expressão x menos y é positiva. Para x igual a 3 e y igual a 10, ele te deu um campo de aplicação para os elementos x e y. Tem como eu substituir, testar e verificar e passa a ser uma proposição. Perfeito? É isso aí. O professor Prado é engenheiro. Tem sujeito? Tem. Tem o verbo? Tem. Tem um complemento? Tem. Opa, então isso aqui é uma proposição. Sou inocente, gritava o Disseu. E aí, pessoal, tanto essa quanto quem descobriu o Brasil foi Américo Vespúcio. Tudo bem que o texto não foi esse, mas tivemos uma prova aí que muita gente cometeu erro nessas duas. Era uma prova que tinha 5 itens e aí fazia essa pergunta, tá? Afirmava apenas 3 eram proposições. Sou inocente, gritava no Disseu. Proposição ou expressão. E você, pô, Ricardo, tá lá exclamativa, terminou com exclamação. Peraí, não terminou com exclamação, pessoal. Fique esperto. Porque muita gente chegou lá e percebeu, viu lá a exclamação e falou, opa, isso aqui é uma expressão. Não é bem assim. Essa frase, tudo bem, que você está vendo uma exclamação aqui. Só que é uma exclamativa que tem complemento. Tem um verbo? Tem. Tem um sujeito? Tem. Tem o que ele afirmou? Tem. Sou inocente. Perfeito. Quando você tem uma exclamativa com complemento, pessoal, ela passa a ser uma proposição. Ó, vamos ficar esperto. Então isso aqui é uma proposição, valeu? Quem descobriu o Brasil? Foi Américo Vespúcio. Proposição, expressão. Aí você pensou assim, pô, professor, essa interrogativa está com resposta. Se a questão para aqui na interrogação, ó, se vem até aqui, morreu ali na interrogação, ela é apenas uma expressão. Mas só que ele é uma interrogativa que tem uma resposta, tem complemento. E aí, se você estivesse lá na 5ª série, depois de assistir a aula de história, e a professora fez a prova para você e perguntou, quem descobriu o Brasil? E aí, o seu colega respondeu, foi Américo Vespúcio. A resposta dele está certa ou errada? A resposta dele está errada. Ah, então, eu vou afirmar que ela é falsa. E se você está afirmando que ela é falsa, isso aqui é uma proposição, perfeito? Opa, então peraí, o que aprendemos? Uma exclamativa com complemento, ela passa a ser uma proposição. Uma interrogativa com complemento, com resposta, ela passa a ser uma proposição. Fechada, é isso aí. Então, proposição. Existe vida após a morte. Isso aqui foi uma questão que tivemos tem quase 1 ano e meio, 2 anos. E aí muita gente, era a mesma ideia, eram 5 itens, e ele perguntava das frases abaixo, considera as frases abaixo, aí tinha lá os 5 itens, apenas 2 eram proposições. Isso, apenas duas não eram proposições. Muita gente considerou essa como não sendo proposição. Só que está correto, isso aqui é uma proposição, pessoal. Existe vida após a morte. E aí, imaginemos o seguinte, de repente para você não acredite nisso, mas para outro, acredite. Ou seja, existe um grupo de pessoas que diz que existe vida após a morte. Se você perguntar para eles, ou existe vida após a morte, para um espírita, ele vai dizer, verdadeiro. Você vai perguntar para o evangélico, existe vida após a morte? Ele vai dizer, ó, do pó a gente não passa. Aí ele vai dizer, é falso. Por quê, pessoal? E esqueça a condição. Tem gente que diz, para ser proposição tem que ser uma verdade absoluta. Mas espera aí, só existem verdades absolutas para algumas ciências. Ou seja, se eu chego e tenho 2 mais 2 igual a 4, isso aqui é verdadeiro ou falso? Por unanimidade, em qualquer parte do universo, 2 mais 2 é igual a 4. Isso aqui é verdadeiro. Agora você vai lá e pergunta, um exemplo. Alguém pergunta para a afirmação seguinte. Pelé é o rei do futebol. Verdadeiro ou falso para a gente brasileiro? Claro, é o rei do futebol. Chega lá, faz essa pergunta lá na Argentina, eles vão dizer que isso aí é o quê? É falso, tá? Então essa ideia de verdade absoluta, isso aí é contestável, tá? Então existe vida após a morte? Existe um grupo que vai dizer que é verdadeiro, existe um outro grupo que vai dizer que é falso, mas independente disso, ela vai assumir um valor lógico? Vai. Então isso aqui é uma proposição, tá? E muita gente errou a questão lá.
que ele considerou como se fosse uma expressão e não é. Isso aqui é uma proposição, valeu?